Olá, seja muito bem-vindo ao IEPcast. Esse mês nós temos um tema muito especial e hoje é o primeiro episódio da nossa série Despertando Leoas. Semana passada nós tivemos um estudo bíblico nesse tema e se você não assistiu, corre lá na nossa playlist do YouTube para você conferir. Durante todo o mês de outubro, nós queremos falar sobre a mulher. Não apenas como um símbolo de sensibilidade, mas como expressão de força, propósito e fé. O outubro, com o Outubro Rosa, é um mês do cuidado da mulher. E Deus quer despertar mulheres que cuidam do corpo, da alma e do espírito. Mulheres que conhecem quem são nele e que se levantam com um propósito. Como nós vimos no estudo, em Atos 2, a profecia eram que os filhos e as filhas profetizariam. Então, o chamado de Deus, ele não é apenas para o homem, mas ele é para o homem e para a mulher. Hoje, então, vamos falar dessas vozes que se levantam. E comigo estão mulheres que atenderam a este chamado. Eu tenho aqui comigo a pastora Luiziana de Moraes, que é pastora, mãe, avó, uma mulher de fé que ao longo do tempo descobriu que ela deveria liderar o seu próprio ministério e não apenas servir de apoio. Ela vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A pastora Ana Pinheiro, que é cristã de berço, desde pequenininha teve ali o seu atendimento do chamado de Deus para sua vida, é líder de louvor, pastora, apaixonada pela presença de Deus. E nossa fiel escudeira aqui, que sempre está marcando presença no IAPcast, pastor Iani Macedo, psicanalista, que encontrou Jesus já numa fase mais madura. E mesmo assim, ela descobriu que nunca é tarde para dizer que sim ao chamado de Deus. Então vamos lá? E junto conosco, que você possa pensar no chamado que Deus tem para a sua vida. Por muito tempo, se acreditou que o chamado ministerial da mulher vinha apenas atrelado ao homem, como um apoio ao ministério do marido. Mas a Bíblia nos mostra algo bem diferente. A Bíblia mostra que Deus chama as mulheres diretamente. Ele fala com cada uma de nós pessoalmente. Podemos nos lembrar de Débora, podemos nos lembrar das filhas de Filipe, que profetizavam em Atos 21, de Miriam, à frente do povo, conduzindo a adoração, e tantas outras. E o mais bonito é que Deus nos chama em qualquer tempo. Na infância, na juventude, na maturidade. O relógio de Deus é diferente do nosso. Como diz em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo do chamado, então, é diferente para cada mulher. Algumas são chamadas desde cedo, como já citei aqui a tia Ana. Outras vivem uma longa caminhada e vão descobrindo ao longo do tempo o seu chamado. Então, eu queria começar aqui conversando com vocês sobre essa importância do eis-me aqui. O que significa perceber o tempo do chamado de Deus? Como foi para cada um de vocês? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso? Quer que eu fale? Podemos. Puxa. Então, realmente, eu nasci na igreja, já desde pequena, frequentando a igreja, e era natural fazer parte. Então, um dia eu vi a necessidade de ajudar ali na escola dominical, assumi uma classe de pequenininhos, que eram de 1 a 2 anos. Começou a andar, botava naquela classe. E eu era responsável por aquela classe, eu tinha 11 anos. Caramba, muito jovem. Mas, na verdade, logo em seguida eu comecei a fazer o louvor com as crianças. Então, realmente, foi de forma natural, vendo a necessidade e começando a fazer. Mas eu ainda sentia uma insegurança quando eu ia fazer louvor com as crianças. Eu pensava, caramba, será que eu posso fazer isso? Como é que eu... E um dia minha mãe falou para mim, olha, é Deus que faz.
E nós abrimos a boca, o Espírito Santo enche e você começa a fazer. E realmente foi assim, né, de uma forma natural. Mas reconhecendo que Deus é quem faz, facilitou muito, Sim, né? Que sim. aí eu comecei a Esse é deslanchar um pulo do gato muito importante, né? A muito. gente entender que quem opera é Deus. E a gente nunca deixar de dar o devido crédito a Ele. Porque se fosse apenas por nós, certamente nós falharíamos na primeira tentativa, né? É isso aí. E Ani, mãe, querem falar? Vou falar. Bom, na verdade, eu desde criança eu era católica, praticante, estudei num colégio católico, aquela coisa toda, primeira comunhão, e fiz tudo e era praticante. Minha família não era praticante. Eu até já falei aqui que eu tive uma tia freira que ela realmente influenciou muito na minha religiosidade. E aí eu, enfim, fui caminhando e num momento de muita dificuldade na minha vida, quando eu tinha 49 anos, aí foi que Deus realmente me chamou e que eu vou dizer que foi o meu novo nascimento. Eu estava numa aflição ali na Igreja Católica mesmo, me ajoelhei e falei para Deus, deve ter algo mais, não é possível, não pode ser só isso. E comecei a pedir a Ele. Aí um amigo me ligou e me convidou para uma reunião bíblica, leitura, essa que é que a gente Sim. faz no GC, por isso que, para mim, eu priorizo o GC na minha casa, e me chamou para essa reunião. Eu falei, bom, eu vou sem crítica, porque eu já falei, ai, coisa de crente, eu tinha problema, mas fui. E ali foi o chamado de Deus, porque ele disse que eles nunca faziam a reunião, isso era uma quarta-feira, na quarta-feira. E, a partir dali, eu realmente procurei uma igreja evangélica e a coisa foi toda muito rápida comigo. E aí Deus foi me usando e me chamando. E aí é essa coisa, que se você fala, eis-me aqui, Ele vai te usar. Né? Então, cuidado quando você fala, se você não quiser mesmo. Então, eu comecei assim, né? Já mais velha, e estou aqui firme ainda. Né? Amém. Graças a Deus, né? É uma coisa interessante, porque eu creio que cada um, quando nasce, já vem com dons de Deus, já preparados, assim, ou latentes, para que lá na frente a gente possa ser usado naquele chamado de Deus, né? Eu me converti, ou eu nasci de novo aos 17 anos, e mas eu me lembro, numa ocasião, numa festa de colégio, em que eu tive que decorar um versinho e a escola estava toda cheia, né? Tinham mesas, era um pátio grande, várias mesas, e eu tive que recitar um versinho pequeno. Eu me vesti de amor perfeito, uma flor, e fui recitar o versinho. Interessante que na hora que eu comecei a falar, estava um burburinho. Aí houve um silêncio total. Foi uma coisa assim, aquilo me marcou muito. E eu comecei a falar, mas quando houve aquele silêncio total, eu me assustei. Por um momento, eu esqueci o resto do verso, fiquei meio assim. Mas depois eu tomei, assim, voltei a mim e recitei, e foi muito bem aceito aquele versinho. É Nasceu uma interessante. artista ali. Era um dom, sei lá, um carisma, Aham. É, lógico. né? E aos 17 anos eu me converti, aceitei Jesus e logo comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro da minha mãe indo na livraria evangélica comigo fazer um crediário para comprar um dicionário bíblico, uma Bíblia de estudo, do Halley, manual, né, Manual manual bíblico. bíblico do Halley, uma lista de coisas, porque eu queria me preparar e eu não sabia para quê, né? Então, eu creio que é uma coisa interessante, é um desejo que Deus coloca no nosso coração, é um chamado, mas que Deus vai nos despertando na nossa caminhada. Então, se hoje eu sou pastora, mas mesmo quando eu me converti ali, já de alguma forma, eu comecei a cumprir um chamado. Eu acho que isso é importante, né? Todos nós, você que está nos ouvindo, você saber que você não precisa ter um nome
ter um título para É. você cumprir um chamado de Deus. Que eu me lembro logo da Miriam, né? Ah, Quando a mãe pediu para ela acompanhar o cestinho de Moisés, era um chamado e tanto, né? Porque Moisés foi o libertador de Israel. E se a irmãzinha cumpriu aquele papel dela, foi de suma importância. Então, é como a Débora comentou, não tem limite de idade, né? E é no tempo de Deus e a gente tem que estar pronto para isso. Queria reforçar duas coisas aqui que a gente comentou que eu acho interessante da gente pegar, né? Tanto a Iani como a pastora Lisiana falaram aqui sobre a questão da vocação. Você nasce com aptidões, com dons e com várias coisas que provavelmente ou talvez você não saiba ainda como aplicar ou como usar e é inexplicável. Por que eu tenho isso, né? Por que quando eu falo as pessoas prestam atenção? Por que quando eu estou no meio de um grupo eu agrego as pessoas? Por que, enfim, que eu tenho facilidade em organizar as coisas? Cada uma de nós tem as suas qualidades. E Deus ele desperta isso em nós e ele quer usar uma para complementar a outra. Então isso é muito interessante, né? A gente pensar que Deus ele vai nos capacitando e aquilo que falta, ele também vai dar. E ele vai dando, ele vai colocando. Então isso é um ponto que eu queria ressaltar e o outro é essa questão do tempo. E aí eu vou jogar a pergunta para a Yani poder ajudar a gente, porque às vezes alguém pode estar assistindo e pensando assim, poxa, mas o meu tempo já passou. E a Yani, ela não deixou essa pergunta martelar ali na cabeça dela, ela Vou resolveu. falar que é um desafio. Ó, então, conta aí. Porque essa pergunta sempre martela na minha cabeça. E eu brigo com ela, porque existe uma coisa que vocês sabem que é o meu corpo que fala, né? Porque o corpo fala, e o meu desejo de servir ao Senhor. Então, hoje, eu já fiz muitas coisas. Eu pastoreei 2 anos na Rocinha, sozinha, sem nenhum pastor homem do meu lado. E eu subi aquilo lá sozinha, e, enfim, eu tinha uns presbíteros que iam comigo, mas eu fazia isso tudo. E isso tudo queima no meu coração. Aí, quando eu vejo essas coisas que o Cláudio vai, aí eu fico nesse desejo, aí eu começo, não, mas olha a sua idade, né? E eu penso, não, mas não tem idade. Eu ainda não me aventurei nesse momento, mas eu sei que eu vou me aventurar, porque esse é o meu desejo. E quando a gente quer, e é um propósito de Deus, porque ontem o pastor falou, na verdade, que as promessas são sempre também um propósito de Deus. Então, o propósito de Deus na nossa vida, ele vai se cumprir. E aí não há tempo. Eu me lembro que logo que eu me converti, quando eu fui para a igreja presbiteriana, porque dessa coisa comecei a procurar, procurei no catálogo e fui para catálogo que existia naquela época. E fui para a igreja presbiteriana. E eu me lembro que lá eu via umas senhorinhas assim, fazendo costura, e eu falava para Deus, Senhor, o que é isso, né? Eu estou aqui, já foram me colocando, abrimos um projeto social e eu já na frente. E eu dizia, o que é isso? Né? Que eu estou Deus nessa correria comigo. Aí eu me lembro que ele falou, eu me lembro da cena, veio à minha mente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E me veio o seguinte: os escolhidos são os que se dispõem. Então, se você se dispuser, Deus vai te escolher e Ele vai te chamar. É o eis-me aqui. Então, esse processo comigo, não tem dúvidas, que tem muita gente que fala, ai, não, mas eu não posso mais, mas olha só, já está mais velha. Mas a gente vai para Abraão, para Sara, para tudo isso que nos inspiram, né? Então, Moisés, Isso. Josué, Caleb, né? Josué, todo mundo, na de verdade. jovem, eu lembrei da Então, é a menina grande resposta. que falou lá para o general, Ah, né? Naamã. Naamã. Ah, tem um profeta em Israel. Como Deus usou aquela menina. E ela era uma serva, né? A Bíblia nem fala o nome dela. Sim. Mas ela fez algo muito importante. Trouxe a cura da lepra para o general. Isso é uma Naamã. coisa importante da gente lembrar, né? Que Deus ele não se prende, primeiro, ao nosso calendário, segundo, aos nossos rótulos e títulos, né? Ele chama de meninas a anciãs, mães, filhas, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas. E eu vou pedir para a pastora Luiziana falar um pouco assim, para essas pessoas que de repente se sentem assim, ah, mas eu sou sozinha. Eu não tenho um companheiro de vida, eu tô sozinha.
Eu posso atuar no ministério? O que a gente pode Só falar? rapidinho, isso era uma coisa que eu brigava muito com Deus, principalmente quando eu estava lá na Rocinha. Eu sou sozinha. Quando o pastor me chamou para ir, eu falei, isso é loucura, não dá. Eu fui orar, porque eu falei, como é que pode um negócio desse? Mas Deus é Deus, né? A gente nunca está sozinho. Desculpe. Amém. Não, mas é isso mesmo, né? A Yani está falando com propriedade por vivência. E eu vi muitos exemplos também disso, né? Interessante, a famosa, querida Edmeia Williams, né? Terceira. O chamado dela foi justamente quando ela ficou viúva, né? E Deus a preparou também de uma forma assim rápida, porque ela teve acesso, teve contato com o Evangelho de pequena, ela fez uma oração criança, mas passou muito tempo longe do Senhor. E quando ela foi morar no Iraque com o marido e os filhos, ela se converteu ali. E ela tinha uma fome da palavra, e lia a palavra, lia, mas ela não podia exercer o ministério, até porque o marido dela era contrário, né? Também tem isso. Ela tinha que esconder a Bíblia no congelador, porque ele dizia: você está fanática. Aí ela botava no congelador para não ficar a mostra para ele. Quando ele saía, ela tirava e lia, decorava textos imensos. E me lembro que quando ela foi fazer o curso do Haggai, lá em Singapura, foi quando o esposo dela morreu. E lá nesse encontro, em Singapura, ela recebeu o primeiro convite para pregar na Inglaterra. Ela nem era pregadora no Brasil ainda, e Deus a chamou, né? Então, realmente, a mulher pode ser chamada sozinha, sem problema nenhum. Outro dia, uma outra pessoa, uma outra pastora, não é pastora, né? É uma mulher que está se sentindo chamada por Deus lá em Portugal, me perguntou isso. E ela disse: eu tenho visto tantas mulheres levantando para pregar. Eu disse: não há problema nenhum, não há dificuldade alguma. Agora, se ela é casada, é importante o marido e ela estarem em concordância, ainda que o marido não esteja no ministério, como a pastora Maria Siema, que nós conhecemos, que já está com o Senhor. Ela era pastora e o marido dela era diácono, né? É. E ele a apoiava em tudo que ela A fazia. samaritana também. Ela estava lá e ela foi pregar as boas novas. Primeiro ela aceitou o convite do Senhor, depois ela foi dar o testemunho para os outros, pregando as boas novas. Quer dizer, desde a Bíblia temos exemplos, né? É isso aí. Quando a gente foi citada aqui, né, a Edmeia, quando a gente olha para trás, né, mulheres que vieram antes de nós, certamente enfrentaram dificuldades diferentes do que nós enfrentamos hoje, né? No mundo secular é assim. Se a gente pensar em todas as coisas que a mulher enfrentou até agora, para ter uma voz, para poder votar, para poder trabalhar, enfim, em tantas coisas, e assim também foi no ministério, dentro da igreja. E ainda há, né? Ainda há denominações que não aceitam o ministério feminino, infelizmente. Ministério pastoral, né? Ministério Na o ministério presbiteriana era pastoral. uma. Se eu tivesse continuado lá, não seria pastora. E não só ministério pastoral, mas uma proeminência, assim, sabe? Uma posição dentro da Por causa igreja daquele texto que fala que a de mulher fique influência, de calada. tudo. Isso é uma interpretação, né? Mas na Bíblia nós vemos, né, mulheres que se levantaram. Ali nas cartas de Paulo, nós temos tantos exemplos, né, de mulheres que ficavam ali cuidando Ministérios de pequenas, mulheres. de pequenas congregações que Paulo ia e se destinava as cartas ali e se referiam a elas. E elas continuavam ali pregando, no ponto de pregação. E a nossa própria igreja começou assim. Sim. É impossível não citar também aqui a minha avó, mãe da pastora Com Ana, certeza. sogra. Maior da referência Lisiane. nossa, né? Que era uma verdadeira pastora, Exatamente. mas não teve nunca o título de Nunca pastora. teve. E- Ela mesma tinha dificuldade de aceitar o ministério pastoral, né? Mas ela era, assim, nós que convivemos com ela, reconhecemos a importância do ministério dela, Sim. como ela influenciou
Em pastores todas que as se áreas, né? levantaram, né? Estudo, aconselhamento, Aconselhamento, expulsão de discipulado, demônio, libertação. pregação. Ela Ela era Era completa. completo. Né? Isso aí. Nossa, a Yane fica até com vontade de ter conhecer, conhecido. né? Pois é. Não, ela sem dúvida, se eu me perguntar assim, ai, qual a mulher que te influencia mais ministerialmente? Vovó Yara, Dona Vovó Yara, Yara. tia Yara. É. Tia Yara. Ensino, né? Escola dominical, ela estruturou Sempre. toda uma questão da escola dominical. Então, eu queria só falar um pouquinho dessas que vieram antes. Por quê? Todas as mulheres que estão hoje na prática vivendo o ministério, certamente tem mulheres que lá atrás foram referências para elas. Mas eu quero trazer um pouquinho dessa coisa do espaço, né? Com o ministério há 50, 60 anos, era diferente. Hoje a gente tem mais liberdade. Tem alguns lugares que não tem, mas a gente tem mais liberdade. Sim. Ainda precisamos conquistar mais coisas, ainda precisamos preparar essa geração que vem para novas coisas. Então, eu queria conversar um pouquinho disso e trazendo nisso, a gente pode aproveitar e falando um pouco dessas mulheres de fé que influenciaram ou influenciam ainda as nossas vidas também. Pensando em propósito, legado. Então, minha mãe foi essa, né? As tias, por exemplo, também sempre ajudaram desde a secretaria da igreja. Tudo que elas podiam, elas faziam. Mandar cartinhas, evangelismo. A gente tem a Catherine Kuhlman, né? Aí sim, as que mulheres lá da nos Estados história. Unidos, que foi uma referência assim, tremenda como mulher pregadora e mulher usada nos dons de cura. Foi uma mulher que influenciou muito a igreja evangélica no mundo, né? Tremenda. Eu fui ali, eu pesquisei algumas mulheres maravilhosas. A Aimee McPherson, a fundadora da igreja Quadrangular, Quadrangular. ela atravessou de costa a costa nos Estados Unidos com um carro, pregando o evangelho e fundando igrejas. Quer dizer, isso, o seguinte, nascida em 1890 Você vê, né? Uma e época. viveu até setembro de 1944. Então, você vê que mulher engajada, né, com a obra de Deus, frente do tempo. e desbravadora, né? Que exemplo tremendo, assim, de fé e de coragem, porque ela se levantou num chamado de Deus e cumpriu, né? Tem uma outra aqui que foi a primeira pregadora negra, Jarena Lee. 1783 ela nasceu e viveu para aí, até 1864. Primeira mulher pregadora da Igreja Metodista Episcopal Africana. Nascida em uma família negra livre em New Jersey, ela pediu ao fundador para ser uma pregadora. E primeiro ele disse que não. Mas depois de ouvi-la pregar, em 1819, ele aprovou seu ministério de pregação. Então, você vê que a mulher precisa ter um pouco de ousadia, né? Para poder ocupar o seu lugar. Que ela seja humilde, mas seja ousada, né? Sim. Tremendo. Mas temos, que já está com o senhor, Marfra Cabreira, sabe? Uma mulher que ela pregava não apenas em espanhol, mas em inglês com fluência. Ela foi assim muito influenciadora na Argentina e na toda a América Latina e Estados Unidos. A esposa de um pastor argentino, que também é muito famoso, os dois já estão na glória. E não podemos deixar de falar da dona Tabita, né? Crowley de Miranda, que junto com o marido fundaram o seminário Betel, ali na Rua Marechal Rondon, e que tem formado uma sucessão de pastores, eu acho que já está chegando perto dos 80 anos, ou não sei, a gente teria que ver a data certinha. E ela era uma missionária, chamado missionária, ela amava ao Senhor e ela influenciou a muitas mulheres e influenciou a igreja de forma geral. Quantos homens passaram ali no seminário Betel e depois que seu esposo morreu, ela ficou dirigindo o seminário e cumprindo o papel que o seu marido começou.
Uma né? mulher marcante. Marcante, né? E não podemos esquecer da Milhomes, como é? Valnice Milhomes, gente. Quem é que não conhece claro. e quem é que não sabe do valor dessa mulher na obra de E Deus? tantas e tantas. Tem Tantas muita e gente tantas. aí. São nossa inspiração, né? Isso aí. Na Bíblia, tem alguma mulher que seja marcante para vocês, assim? Gente, Seja uma referência? referência tantas, né? Mas assim, eu estava falando aqui, pensando, a primeira que me veio foi a mulher de Provérbios 31. Porque ali eu fiquei pensando, aquela mulher ali, para tudo ela é boa, né? Ela cuida da casa, ela investe o dinheiro, ela faz Se arruma, se né? arruma. É o modelo mesmo de como a gente tem que ser no ministério, na vida, né? E eu estava falando também que, para mim, outro exemplo maravilhoso é Maria, mãe de Jesus mesmo. Quando ela cantou o cântico, né? Minha alma, que o Asaf musicou tão bem, engrandece ao Senhor. É aquilo ali, meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Então, Maria. E também porque ela alimentou Jesus. Tem uma analogia interessante que eu penso, que quando a gente alimenta os nossos filhos, a gente está nutrindo eles no Senhor. Não só filhos carnais, mas filhos espirituais. Que a mulher saiba fazer essa parte também. É um lindo exemplo de Maria. Tem uma coisa interessante, né? Que no Evangelho de Lucas, várias vezes ele bota aí, Maria guardava Guardava no essas coração. palavras Guardava no seu coração. Isso é Né? uma coisa tão importante que a mulher precisa aprender a fazer, de fato. Mulher Verdade. fala, bota Né? para fora. A tudo. mulher normalmente dá com a língua no dente. É. E isso é uma característica que é muito importante da gente aprender, que nós possamos ser mulheres que saibam guardar o que Guardar. precisa ser guardado e que saibam falar na hora, que a Maria também, ela sabia falar na hora certa. Isso. Jogava ali a sementinha. Obedece aí o que ele vai fazer. Também deve ter até aprendido com ela, né? Primeiro milagre com a ajuda dela, né? E não só a gente ter esse autocontrole, né? Mas saber esperar, porque às vezes a gente está muito apressado e o Senhor tem um tempo, né? Quer dizer, Maria, quando recebeu o chamado de ser mãe do Salvador, gente, ela já sabia que ele era o tão esperado Messias, ela o carregaria no ventre, mas levou 30 anos para ele levantar o ministério dele, né? Quer dizer, assumir o ministério dele. Imagino se ela era como eu, ela deve ter ficado ansiosa, meu Deus do céu, quando é que isso tudo vai se passar, né? E não, mas ela guardava no coração. Então a gente precisa também saber disso. Não só guardar coisas importantes que Deus nos dá, nos revela, coisas que outras pessoas nos revelam, a gente precisa guardar também, mas guardar também a nossa ansiedade, né? Esperar no Senhor o Muito tempo importante. dele. Uma mulher que eu considero. Eu acho essas todas, para mim, Maria realmente é a principal, mas uma mulher muito inspiradora para mim é Ruth. Eu acho que Ruth, ela personifica também uma pessoa, né, que das mulheres, ser amiga, ser fiel, estar junto nos momentos difíceis, não abandonar, não desistir, né? Que é uma característica feminina que eu acho que a gente tem perdido muito também, né? Então eu acho que Ruth realmente é uma pessoa de muito valor e Deus a usou também, né, na linhagem do Senhor, né? Então é muito, eu gosto muito da história dela e de Noemi. Bem, eu me identifico com a Ruth, né? Eu digo que eu era a Ruth da minha sogra. Ela era a minha Noemi, eu era a Ruth dela. A gente teve uma história de amor, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas de confiança mesmo, de mãe e filha, né? Eu me tornei a Ana, que acompanhou, eu me tornei filha dela. Agora, a gente não pode deixar de falar da Débora, né? Sim, Da Débora claro. como uma mulher que se levantou como mãe de Como mãe Israel. de Israel. Eu me identifico muito. Depois a gente Dica. vai chegar nessa parte. Mas eu vou explorar um pouquinho mais essa questão de Débora. Mas antes, eu queria voltar na questão de Provérbios 31 e um pouquinho disso que a Iane falou, da essência da mulher, do cuidado, dessa questão. Porque, de fato, Deus fez a mulher com uma característica
que é da mulher, Única. que é a multiplicidade. As mulheres são mães, esposas, trabalhadoras, profetisas, líderes, conselheiras, né? Sim. Somos muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente não é uma coisa sem deixar de ser outra. Então, isso me encanta nessa característica que Deus nos deu, que é de florescer em vários lugares ao mesmo tempo. Fazer tantas coisas sem perder o propósito. Nós podemos dizer que a mulher é múltipla e que isso é um dom de Deus. E isso não deve ser um peso para nós, mas devemos saber usar esse dom de uma forma leve e produtiva. Porque o mesmo coração que cuida dos filhos é o coração que aconselha uma amiga. É aquele que cuida de alguém que está necessitado, que intercede, que ensina, que ministra o louvor, que lidera, que serve, e por aí vai. É médica. Né? Deus nos fez assim. Que dança! E a cada frente de atuação, nós temos uma extensão do reino de Deus. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre essa multiplicidade da mulher. E como a gente pode lidar com isso, porque certamente em alguns momentos da vida vamos sentir uma pressão maior, né? A pressão entre ser mulher e ser ministra, que a gente até já falou aqui um pouquinho. Como entender que tudo que fazemos em casa, no trabalho, na igreja, pode e é o nosso ministério. Não é só dentro das quatro paredes da igreja. E o que significa servir a Deus nesses múltiplos dons e papéis que Ele nos deu. Então, falando um pouquinho dessa multiplicidade, eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre como é viver isso, porque todas vocês são múltiplas. Dizem que a mulher é a única que consegue atender o telefone, mexer a panela. Mas isso daí tem uma brigar com o coisa filho. física que eu falava às vezes quando eu fazia palestra para casais e os homens tentavam até se desculpar e saíam brincando. A mulher, ela tem a capacidade de usar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. A médica deve saber disso. Por isso ela consegue estar passando roupa, está brigando com o filho, está olhando não sei o quê, está mexendo. O homem não. Tanto quando ele está numa coisa focado, às vezes você fala, se acha que ele não está escutando, não é que ele não esteja escutando, é porque quando ele está focado numa coisa, ele só usa um hemisfério de cada vez. Há essa diferença, viu, homens? É verdade. Mulher é única. Tem aquela correlação que a gente faz com as caixinhas, né? É muito boa. Isso É igual a gente vê mesmo homem só filho, pegou o uma menino caixinha está de cada vendo vez. televisão, você fala, a menina já é mais atenta a tudo, né? Prestando atenção em tudo. Então, quer falar um pouquinho? Como é ser múltipla? Como Pois é. lidar com essa... Que a minha mãe é. Eu posso falar que a minha mãe é, porque se eu sou assim, Não. impacta A a culpa grande dela. questão é que às vezes a gente tem que frear porque o pessoal não acompanha o ritmo. exato. Entende? Às vezes eu faço um planejamento, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, vou fazer uma visita a essa pessoa, eu vou passar ali na loja, vou comprar algo que eu estou precisando, vou passar no mercado, vou fazer a outra visita e ainda vou chegar a preparar uma mensagem. Uma vez fala assim, não, você não entende que não dá. Não dá. Luciana, o que você acha? Você vive o tempo apertado assim. Mas é porque na nossa cabeça é desse jeito mesmo, né? Mas a gente tem que conciliar. Então, por amor à paz, a gente, né? Quem está ali com o marido do lado tem que se adequar, né? Mas eu louvo a Deus por essa capacidade que o Senhor nos deu. Eu me dou muito bem com ela. E Eu também. É. Fico cansada muitas vezes, mas aí reclamo, né? Porque aí a gente tem isso também. A gente Tem a parte humana. Tem a parte humana, e reclamo com os filhos, reclamo com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa na mulher, pelo menos eu sinto isso em mim, que a gente tem muita dificuldade de esperar e de saber mandar. Né? Porque você fala uma vez. Delegar também. Não, você delega, você fala assim, faz isso ali. A pessoa não faz, porque faz no tempo dela. A Aí gente você já vai lá e faz. faz. Aí eu vejo que lá em casa fala, você não espera. Não, às vezes não espero, porque para a nossa mente é sempre muito rápida, né? A gente tá. Eu, por temperamento, sou mais devagar. Então, eu sou uma mulher que faz 1000 coisas, mas eu sou mais tranquila.
Então, eu acho Então que eu já temos sou. aí uma diferença. Pois Mas é. aí ela casou com alguém que é mais tranquilo ainda. Mas, nossa, realmente o Gil é Não, demais. se a Ana Então não ela fosse perto desse dele, jeito, ele acha ela muito agitada. Com certeza. Mas não, mas dá certo, né? A gente realmente faz. A gente canta, a gente dança. A Débora estava vendo domingo, ela dançou. Então, como Deus dá o talento, né, para gente, e Ele nos chama para a obra, voltando àquele primeiro assunto, com as características que a gente tem. E Ele usa a gente como a gente é e completando aquilo que falta, aquilo que precisa. E para a mulher também, que faz tudo, Deus abençoa, dá uma não sei, é um bom ânimo, né? A gente leva as coisas com mais leveza e aí vai dando tudo certo. Você vai contemporizando ali, aqui, no final dá certo. Essa é a mulher sábia, muito bem. Ah, E se a gente pensar nessa sabedoria, né? Quando a gente está falando aqui da multiplicidade, a gente pode pensar que Deus, ele pode de fato usar a mulher em diversos ministérios dentro da igreja. Então, a gente pode ter uma mulher que está cantando, pregando, dançando, uma mulher que está arrumando, organizando, uma mulher que está fazendo as boas-vindas, uma mulher que está fazendo o trabalho missionário, Escutando, consolando. fazendo esse papel de ouvinte, de conselheira. Então, assim, temos trabalho é o que não falta, gente. A Bíblia mesmo diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, precisamos de mulheres e homens disponíveis. Precisamos estar disponíveis para fazer. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que eu botei aqui numa dessas perguntas, é justamente que a gente não precisa escolher entre. Eu não vou escolher entre eu vou ser uma profissional ou eu vou servir a Deus no meu ministério. Eu vou ser as duas coisas. E eu vou continuar servindo a Deus na minha profissão secular. Porque se eu sou de Deus, eu sou de Deus aqui dentro e lá fora. Então, o que eu faço, seja isso dentro da minha casa, seja isso no trabalho, seja isso no elevador do meu prédio, seja isso dentro da igreja, é para o Senhor. Então, precisamos ser mulheres que têm esse olhar do todo, né? De que tudo faz parte do atendimento ao chamado de Deus das nossas vidas. é verdade. Agora, é interessante, Débora, que o tempo é dinâmico, né? E nós estamos passando por transições, porque na época em que Sim. eu e Ana nos casamos, né? Quer dizer, ela casou 2 anos depois de mim, né? vou fazer Mas, 40 esse ano. e logo o pastor Gil já estava ali envolvido, não era pastor ainda, mas já estava como diácono, né? Bem atuante na igreja e tudo. Naquela época, a instrução que a gente recebia era justamente da gente primeiro cuidar dos filhos, ter os filhos, cuidar dos filhos, focar nisso, né? E também naquela época a gente não tinha micro-ondas, a gente não tinha freezer, a gente não tinha um monte de facilidades para a Calma aí, vida. já existia tudo isso. Não, Você não, e mas eu nós que não não tínhamos. nós não tínhamos condições de Vamos ter. pensar que Nós não tínhamos. Então, assim, eu fui da época, gente, da fralda de pano, né? E tinha que lavar, fralda De pano, mas já descartável. descartável Fralda também. Né? descartável eu só usava para sair para um lugar que era longe, caro, para ir era pro, fralda descartável. para ir pro pediatra, né? Então, naquela época, a gente despendia mais tempo com essa função, né? Mas não era só por isso, era porque éramos ensinadas dessa forma. Então, eu estava ao lado do Aloísio, o apoiando muito, mas eu não estava engajada no ministério, tanto que ele foi consagrado pastor em 1983 e eu fui no ano 2000, né? Então, tem a questão da estrutura da igreja, tem tudo isso. Mas, hoje em dia, a gente vê, né, como a Débora, uma médica que exerce sua profissão, que é esposa, mãe, com 3 filhos e que dá conta do recado, né? Mas a Débora é uma exceção também, porque eu não sei como é que ela dá conta, né? Porque realmente Só pela graça. só a graça. Mas isso foi uma coisa que me levou a pensar, né? Eu lembro que quando eu fui optar por medicina, eu pensava assim, dá para fazer isso? Eu lembro de sentar com minha mãe e com meu pai e falar, mas eu não posso ser médica e ser esposa e ser mãe e ser não sei o quê. Aí meu pai falou, Débora, você pode. Deus vai te ajudar, você vai fazendo. Tem que colocar
o que é o primeiro lugar no primeiro lugar, né? Esse é o segredo. Então, quando a gente coloca, de fato, Deus no primeiro lugar, Deus no centro de tudo, as coisas se organizam. Sim. Tem hora que, como muito bem a minha mãe estava falando agora, às vezes tem momentos que você vai ter que parar um pouquinho e prestar mais atenção naquela área da vida. Tem momentos que Deus dá aquela freada também, né? Tem hora que você tem que olhar para dentro de casa assim, você não pode deixar de se ausentar como mãe, você não pode deixar de se ausentar como esposa, você não pode fazer isso, deixar de cumprir o seu papel, né? A gente pode lembrar aqui de Eli. Eli, ele foi um baita profeta e professor de Samuel. Mas ele faltou como pai. como pai. E os seus filhos ali fizeram errado. E isso ele ensinou errado para Samuel, porque Samuel também pecou no quesito pai, né? Então, assim, a gente precisa olhar. Então, temos que... Essa multiplicidade da mulher, qual é o grande perigo que a gente tem que tomar cuidado? Da gente deixar faltar em um lugar uma área para poder priorizar a outra. Então, esse é o grande desafio, eu acho. Eu já ouvi alguém dizer que a mulher que trabalha fora, que é mãe, que não sei, essas coisas todas, em alguma área ela vai ser ruim, a casa vai estar desarrumada, ou não sei o que vai estar... mas a vida é assim. Realmente, a gente tem que ser perfeito em tudo? Deveria, mas não dá. Não dá. Alguma coisa vai ficar faltando um pouquinho, mas mesmo assim, a gente não desiste. A gente lembra daquilo que eu falei antes, é Deus que faz, é Ele que capacita. Aí a gente consegue. Aí a gente vai. Amém? Então, meninas, como mulheres virtuosas, nós não estamos limitadas, de fato, a um lugar, mas a um propósito de Deus. E como nós estamos falando aqui, Deus vai florescendo as áreas das nossas vidas. E cada frente de atuação é uma extensão do reino. E nós podemos pensar agora, assim, focando mais na parte ministerial da mulher. A minha mãe citou aqui Débora, né? Quando o povo se acovardou, Débora se levantou. Débora se levantou por juíza, se levantou como mãe de Israel. Ela, com um coração de mãe, ela julgava, profetizava, liderava e inspirava. Como é isso da mulher se levantar por mãe? Porque isso já é natural da mulher. A gente pode ver uma criança. Você dá uma boneca na mão de uma criança, o que ela faz? Ela cuida. Então, a mulher tem isso dentro dela, né? Não sei se a Anne quer falar assim do ponto de vista psicológico da coisa, mas a mulher tem isso, de ser mãe. Então, como é que a gente pode usar essa característica maternal e por que é tão importante essa característica no ministério da mulher? Aí a gente pode... Além disso, acho que a mulher se levanta como leoa, vamos falar lá do livro. Nos meus filhos ninguém toca, né? Tem essa coisa da galinha, né? Então a mulher, além disso, ela tem uma autoridade espiritual, né? Uma sabedoria e ela se levanta mesmo, né? Vira uma leoa. E eu creio, né, que foi exatamente o que Débora fez, né? Numa função que era masculina. Né? E ela ali exerceu essa função e disse: eu estou aqui, né? Não sendo homem, né? Estou aqui fazendo esse papel de guerreira, mas a mulher é guerreira. Né? E nós que temos 4 filhos, eu 4 filhos, vocês têm 3, vocês têm pouquinho, né? A gente sabe que é uma ginástica, não é? Você dá conta de tudo, né? Agora, tudo bem, meus filhos já estão mais velhos, mas aí vem neto também. Então, a mulher está sempre nesse cuidado. E dar conta disso, tem vezes que é difícil, sim. Você sabe disso, você que está vivendo isso agora, eu já vivi há mais tempo, que a gente cansa, às vezes a gente, vou desistir, não. Eu me lembro isso quando a Marcela, minha primeira, era recém-nascida, que acordava de madrugada, aí tinha todo aquele ritual de mamar, de você no fim, e às vezes eu estava sem forças, eu dizia, você aguenta, que é mais ou menos assim, o seu corpo está cansado, você está cansado, mas vem uma força, né, que a mãe tem, que é sobrenatural, que eu me lembro que eu dizia, aí tinha, na época tinha mamadeira, agora tem que esterilizar a mamadeira, agora tem que fazer não sei o quê, e eu me lembro que eu falava para mim, você aguenta. Então, eu creio que é isso, a gente aguenta o tranco, né? Eu entendo. Mas assim, eu me identifico com Débora
com a juíza Débora nesse sentido, e eu sempre gosto de falar com a mulher, né, com as mulheres. E digo hoje para você que está aqui nos ouvindo, que essa função, né, essa função de mãe, Deus colocou dentro de nós essa capacidade, mas não é apenas para gerar filhos no nosso ventre, é para a gente gerar filhos fora também, filhos espirituais, ou como Débora, que se levantou como mãe de Israel. O que, que significa isso? Significa que ela ficou na brecha ali por Israel e ela se colocou ali disposta a julgar, a atender as pessoas, a apoiar e até acompanhar um general que teve medo de lutar sozinho, e ela foi. Então, isso tem a ver com essa capacidade que Deus deu para ela. E o que aconteceu com Israel? Houve 40 anos de paz. Quer dizer, ela se levantou e ela disse: olha, você vai perder a honra. Deus vai dar honra para uma mulher. E aí Deus levantou Jael, aquela outra mulher admirável, que na tenda dela, o marido dela era amigo do inimigo, né? E esse inimigo estava fugindo do povo de Israel, fugindo de Baraque, e ele foi se esconder. Císera foi se esconder. O Císera foi se esconder na casa de Jael. Se deu mal. E a Ela Jael, deu a embora o coalhada pra marido ele, ele deixasse o dormiu. inimigo entrar, ela disse assim: não, o inimigo aqui não pode ficar. Né? E isso é um posicionamento espiritual. Deus deu para a mulher, lá no Éden, o chamado para ela ser o quê? Inimiga de Satanás, inimiga do diabo. Amém. E o diabo não pode entrar em casa. Isso daí, você como mulher, você como mãe, você se levanta no seu lar. Israel se levantou, pegou a estaca, e todo mundo sabe da história. Enterrou a estaca na fronte de Císera. Primeiro deu leitinho. Deu leitinho para ele ficar manso, ficar cansado. Mas isso é muito significativo, porque ela estava lutando ali por sua casa e lutando por seu povo. Amém. Então, se levantar por mãe é desse jeito. E a gente pode pensar em tudo, né? Se levante dessa forma na sua casa, se levante dessa forma na sua igreja, como mãe, né? Nesse sentimento que Deus colocou para você tão natural. É maravilhoso. Só para completar essa ideia, o que é se levantar como mãe, né? Débora não desamparou o povo. Para mim, essa é a palavra. Isso, ela é forte, é forte. Porque não tinha como ela... A mãe não deixa. A mãe não tem coragem de largar. Como Jesus ela fala. Mesmo, e aquela coisa assim, a mãe, mesmo que tenha um medo, vamos ter uma coisa boba, sei lá. Eu enfrentei rato por causa dos meus filhos. Né? Se a mãe tem medo eu de algum matei o bicho, rato. esse bicho aparece em casa, ela vai enfrentar o bicho para o bicho não Essa atacar é a o filho. leoa que nasce na gente quando a gente é mãe. E eu lembrei agora da mãe de Císera. A mãe de Císera. A mãe de Císera. Isso me marca muito. Também quando eu leio ali, que enquanto ele estava sendo morto lá e ele não voltava para casa, a mãe estava olhando, esperando: cadê Císera? Cadê meu filho? Ele vai chegar com os despojos de guerra, porque ela estava esperando o filho ali vitorioso. Essa é a mãe. É a mãe. A mãe, ela é sempre mãe. Ela era mãe de um bandido, mas ela amava aquele bandido. Então, mãe é desse jeito, né? E que a gente possa se levantar e que possamos conquistar os nossos filhos para o Senhor. Amém. Conquistar a nossa nação para o Senhor também. Amém? No nome de Jesus. Vou aproveitar que a gente está falando desse posicionamento, né? E como minha mãe já trouxe aqui essa questão do Éden. Deus falou, quando ele conversou com Adão e Eva ali, depois que o pecado entrou, ele falou para Eva: eu vou colocar inimizade, né? Falou para a serpente: eu vou começar a colocar inimizade entre você e a mulher. Então Deus deu ali uma autoridade diferenciada para a mulher, que nós precisamos usar. Né? Eu posso dizer que a mulher foi criada assim, com sangue nos olhos, pronta para agir, né? E quando uma mulher se levanta, é difícil parar. Ela protege, ela intercede, ela move o céu. E aí a gente vai voltar na imagem da leoa, como a gente falou
no estudo aquela imagem da leoa de Números 23, que sai para caçar e ela não se deita enquanto a caça não está terminada. Então, assim temos que ser como guerreiras espirituais. E eu quero encerrar, então, esse último bloco trazendo esse papel intercessório da mulher. Por que é tão importante a mulher se posicionar em oração, na batalha espiritual, na vida, no ministério, né? Como guerreira mesmo. Eu quero, então, finalizar com isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, não sei se vocês têm algum testemunho de oração, o que vocês podem falar. Gente, é tanta coisa, né? É uma vida inteira, né? Eu vou lembrar de uma que eu estava orando em casa e Deus me revelou que meu esposo estava tendo um ataque de uma pombagira. Eu cheguei a sentir um cheiro de perfume barato. E eu me lembro que eu abri a janela de casa e eu repreendi e aquilo saiu. Aquele cheiro desagradável saiu. E eu ainda abri a porta e falei, Senhor, só o teu espírito entrando aqui. Então, na hora que você está orando, você pode ter uma revelação, né? E você pode lutar e ter vitória. Depois eu até soube da situação e Deus realmente deu vitória. Por mais que a gente fique achando que a gente não vai poder fazer uma coisa dessas, Deus fala, Ele nos usa. Né? Mesmo na oração, na intercessão, no estudo da palavra, se a mulher se encher das coisas do Senhor, ela vai ter o que oferecer, o que fazer, o que falar. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu acho que quando nós oramos, né? Primeiro ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, Amém. a gente sabe que tem que orar. E quando a gente ora, quantas coisas acontecem, né? No mundo espiritual, eu costumo explicar lá para os meus filhos que a gente está aqui conversando, aqui estamos nós no podcast, mas aqui, ó, as coisas estão acontecendo aqui em cima, tudo que é falado, as nossas orações. Então, a gente sabe que correntes são quebradas, vidas são transformadas, né? As coisas acontecem. Eu já contei o testemunho do meu filho, né? Vou contar aqui de novo, mas que também foi tudo à base da oração. Ele estava desenganado. E eu, em nenhum momento, eu titubeei. Eu acho que quando a gente busca com fé, né, com propósito, realmente Deus ouve, Deus responde. Quer dizer, lógico, é óbvio que ele é soberano, mas o importante é isso, é a gente se levantar. Isso que ela falou, eu canso de fazer na minha casa. Eu abro as janelas, eu oro, grito, mando todo mundo para fora, saio ungindo tudo, porque eu digo, igual lá no Egito, aqui está tudo selado, tem a marca de Cristo, porque é a guerra, né? É uma guerra que a gente vive e que a gente combate assim, né? Com oração, se levantando, se posicionando, né? Amém. Verdadeiramente, nós, homens e mulheres, temos um inimigo em comum, né? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra as forças espirituais do mal. Mas esse fato do Senhor ter nos colocado ali como inimiga natural, aquilo foi muito importante. Ele disse para a serpente, ele repreendeu a serpente e falou que ele colocaria a mulher em oposição. Então, amadas, vocês, né, todas nós aqui, você que está em casa, se posicione, porque você tem uma autoridade legada por Deus. Você tem poder de expulsar o inimigo, de repreender todo ataque do inimigo. Você não seja ingênua de pensar que não existe essa guerra espiritual. Então, você se posicione com Deus para você ter a sua vitória. O seu marido, o meu marido é um homem de Deus, ele é guerreiro, ele tem todo o seu posicionamento, mas eu estou do lado dele, eu também estou guerreando. E você tome a sua posição. Né? E a gente poderia pensar, eu poderia pensar ao longo da minha vida, tantas coisas importantes que eu tive que me posicionar, mas e uma coisa interessante, Deus também deu para nós, mulheres, assim, uma perspicácia, né? Uma visão. Muitas vezes a gente vê uma situação que Que o muitas homem não vezes vê. o homem não percebe.
Por isso que eu creio que nós, o homem também tem esse papel, mas nós somos a coluna mesmo, né? A coluna da casa, porque a gente vai suportando tudo, né? E a gente precisa, então, orar, sabe? Às vezes a gente não tem nem que fazer nada, mas apenas orar. Então, tome posse dessa palavra que Deus deu naquele dia, dessa autoridade que Ele te colocou. Cubra o seu marido, interceda por ele, interceda pelos seus filhos, interceda como uma inimiga do inimigo. Amém. Inimigo do diabo, e seja mais que vitoriosa. E o homem- Tome assim, posse da sua vitória em nome de Jesus. Não, o homem ele é mais forte até fisicamente, mas a mulher é mais resistente, né? Nós somos mais resistentes. Aí, se a gente fosse falar da questão de suportador, né? De questão, realmente a gente sabe que vê o homem a não- força da não mulher. É suporta uma a força dor, né? interior, né? Uma força interior que a Interior. gente tem. Vamos então nos posicionar como esse pesadelo do inimigo, por onde quer que nós estejamos, que nós possamos orar e o inferno tremer. Deus nos levantou como leoas que lutam de joelhos, em oração, com fé, com discernimento. E eu vou deixar aqui com você o versículo que eu usei também para terminar o estudo. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Se nós tomarmos posse desse versículo, a gente vai ter mais ousadia para levantar a cada dia, a gente vai ter mais força para lidar com os nossos desafios, porque os desafios são muitos. A gente falou aqui hoje, o tempo mudou. Hoje em dia tem um pouco mais de espaço para a mulher, mas as lutas não mudaram, as lutas ainda existem e elas são reais. Então, agora, nesse momento, nós queremos orar por cada mulher, orar por esse posicionamento, por aceitar o seu chamado, por colocar, arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra, porque Deus quer usar cada uma de nós. Amém? Eu vou pedir então para a pastora Luiziana fazer a oração e logo mais nós vamos encerrar. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui como mulheres chamadas por Ti. Ó Deus, atendemos ao Teu chamado, cada uma de nós aqui, todas que estamos aqui acompanhando esse EPCast. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Vem, ó Pai, vem nos capacitar, vem, Senhor Jesus, nos dar o poder e a autoridade de enfrentarmos o nosso inimigo natural e estarmos ali de pé como mulheres guerreiras, ó Pai. Sejamos mulheres casadas ou sozinhas, viúvas ou divorciadas, não importa, nós não estamos numa grande competição, nós estamos numa grande batalha juntos, unidos, cada uma com o seu posicionamento. Que as esposas sejam sábias, elas possam fortalecer seus maridos, que elas tenham sabedoria, que elas possam edificar seu lar, que as mães verdadeiramente continuem, mesmo com seus filhos já crescidos, saibam da importância do seu papel de mãe, começando pela intercessão, seguindo pelo conselho. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos poderosamente e como ministras de Deus na tua casa, atendendo ao teu chamado, seja para pregar, seja para dar uma palavra de conselho, seja para ouvir. Senhor Jesus, que sejamos humildes, ó Pai, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Podemos ser leoas, né? Leoas que se levantam para defender os filhos, aqueles filhos por quem a gente se levanta, Pai. Filhos naturais e filhos espirituais. Senhor Jesus, nos apresentamos aqui. Usa-nos a nós, em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Vocês querem fazer mais alguma consideração? É só lembrar que tudo que a mulher faz é com amor. Deus fez isso, fez a gente assim. Então, é por isso que é muito bom na igreja as mulheres se envolverem, porque ela traz essa aglutinação. Né? Amém. Mãe é isso, né?
Mãe é abraço, mãe é aconchego, né? Né? Mãe é útero, né? Eu não poderia deixar de falar a frase da Edmeia. A mulher é uma explosão de vida, né? Então, que nós sejamos assim, que nós levemos vida aonde quer que a gente vai, porque a nossa natureza é assim, Deus nos fez, né? Fez um útero para a gente gerar vida, fez nossas mamas para a gente dar o leite, amamentar, é vida. Então, que sejamos vida, aonde Amém. quer que Deus nos chamar. Amém. 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 Obrigada por estar conosco até aqui. Eu agradeço as minhas companheiras da mesa hoje e até o nosso próximo IEPcast.